Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Jesus disse aos seus discípulos apóstolos: Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando com seus discípulos, com seus apóstolos naquele tempo, mas ele está falando com a igreja, portanto está falando conosco também agora. Esta palavra para mim e é para vocês, e é para você que acompanha nesse momento esse evangelho. Eu vos envio como ovelhas entre lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples e sem malícia como as pombas. E assim devem ser os seus discípulos. São João Crisóstomo já dizia que Jesus é pastor de ovelhas, não pastor de lobos. Se nós queremos ser lobos entre os lobos, nós seremos vencidos, lutaremos com as nossas próprias mãos, com nossas próprias armas, nos devoraremos uns aos outros, nos destruiremos mutuamente. Mas se formos ovelhas, o Senhor é o nosso pastor e assim nós venceremos os lobos, venceremos o mal, porque teremos o bom pastor, o Senhor, nos ajudando, nos conduzindo, nos guardando. Eu vos envio como ovelhas entre lobos, não como lobos entre lobos, não como lobos e pior ainda, aqueles que querem agir como cristãos, querem agir como lobos diante das ovelhas que Jesus lhes confia. Tenhamos cuidado, meus irmãos, essa é a nossa identidade. Eu vos envio como ovelhas, como cordeiros, no meio dos lobos. No entanto, cuidem dos vossos corações, dos vossos sentimentos, das vossas atitudes, para serem simples como as pombas, ao mesmo tempo que prudentes como as serpentes, sem malícia, sem maldades como as pombas, mas espertos e prudentes como as serpentes, que escondem a cabeça para não perder a sua consciência, para não perder a sua vida, não perdermos a fé. Guardai-vos dos homens, Jesus continua no versículo 17, guardem-se dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. Não podemos confiar tanto nas pessoas, meus irmãos, a nossa missão é realizada diante de Deus, em prol, para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, para o bem dos homens, para a salvação das almas, mas não devemos esperar dos homens a gratidão por aquilo que nós fazemos. A aceitação, a verdade é Cristo, a verdade é Jesus, é essa verdade, é esse que nós seguimos, é nele que nós confiamos. E por causa de mim, Jesus continua dizendo, vocês serão conduzidos à presença dos governadores e reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando formos acusados, que não sejamos acusados por termos feito mal, como diz São Pedro, numa de suas cartas, ele diz que vocês sejam perseguidos, sejam caluniados, sejam maltratados, não por terem feito o mal, mas por terem feito o bem, por terem verdadeiramente sido discípulos de Cristo. Portanto, diante de acusações, diante de perseguições, de situações, nós teremos a oportunidade de dar testemunho da fé, de dar testemunho de Jesus, de dar testemunho da nossa esperança, como diz também São Pedro. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do vosso Pai, que em vós há de falar. Essa confiança nós precisamos ter no nosso coração, assim como tiveram os apóstolos, assim como tiveram os grandes santos. Esse é o tempo em que nós precisamos verdadeiramente colocar essa confiança em prática, dando testemunho de Jesus, da confiança de verdadeiramente acreditarmos em Jesus, meu irmão, minha irmã. O irmão entregará o outro irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Tudo isso, o ódio do mundo por causa do meu nome. Então não é simplesmente por acaso, não é simplesmente a violência desse mundo que Jesus está falando. Jesus está falando das perseguições por causa do seu evangelho, por causa do seu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Aquele que perseverar no amor, aquele que perseverar no Evangelho, aquele que perseverar em Jesus, na fidelidade, será salvo, ele diz aqui. Versículo 23, quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. E se vos perseguirem nesta, fujam de novo para a terceira cidade. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Nossa missão não se acaba, meus irmãos. Nossa missão é uma missão imensa. Por isso que nós, mais uma vez, confirmamos aquilo que em outros momentos já falamos. Nós não somos capazes de construir o reino de Deus. Somente Deus mesmo é capaz de construir o seu reino dentro de nós e através de nós. É Ele mesmo que faz, é Ele mesmo que constrói aquilo que é segundo o seu coração. Nós não conseguiremos dar conta da missão que Ele nos deu, porque é Ele mesmo que no fim das contas realiza todas as coisas, todo o bem e toda a graça na nossa vida. Confiemos nessa verdade. Somos discípulos, somos apóstolos enviados. O Senhor nos dá a sua graça, a sua força, nos assiste com a força do seu Espírito Santo, com a sabedoria, e nós confiaremos nele todos os dias da nossa vida. Bendito seja Deus. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes, como ovelhas, como cordeiros no meio de lobos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.